Olá, pessoal do YouTube, noviço Roberto aqui, professor Roberto aqui. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Dê força para o canal, né? Se inscrevendo, compartilhando, dando like. Preciso muito da ajuda de vocês para crescer este canal. Canal voltado à teologia, parapsicologia, demonologia, apologética católica romana. Voltada a estudos bíblicos, né, com base na exegese, com base no hebraico, aramaico, grego, latim. Mas aqui eu vou fazer alguns vídeos, né, em refutação, resposta, né, não vou dizer refutação, né, mas não deixa de ser uma refutação ao pastor Mateus Alves, que ele tem uma pegada de abordagem, de abordar pessoas na rua. Volte e meia ele aborda um católico, aí ele chega para um católico e católico às vezes sem alguma formação, né? Com formação básica, aí chega para o católico e pergunta: onde está na Bíblia a intercessão de Maria, né? Pode me provar na Bíblia, né? Como uma vez que protestante tudo que está na Bíblia. Eu vou mostrar o vídeo dele, aí eu vou dar uma resposta. Vou deixar uma questão no ar para o pastor, para quem segue o pastor, né? Nada contra o pastor, meu sincero respeito, né? Meus sinceros abraços, um abraço fraterno ao pastor. Aqui não é uma guerra santa, né? Como infelizmente muitos católicos, muitos, né? E muitos protestantes ultimamente não fazem só uma apologética, né? Sim, um ataque, uma destilação de ódio, né? Entre católicos e protestantes, uma guerra santa, por assim dizer. Às vezes sai até fora da área da apologética, se torna um ataque, né? Vindo dos protestantes, vindo dos católicos, né? Sendo que a Igreja Católica ensina o respeito e amor aos protestantes, aos muçulmanos e às outras religiões, né? Como Cristo, né? Ensinou amor e respeito. Assim como o pastor Mateus Alves é uma pessoa sensata, ele não chega a escarnecer, zombar do catolicismo, mas sim uma refutação, né, aos dogmas católicos. Eu também vou deixar uma questão no ar para o pastor, porque nem tudo precisa estar na Bíblia, né? Assim como católicos, como crenças católicas, nem todas as doutrinas católicas estão na Bíblia, né? Os dogmas, muitas doutrinas também que o protestante crê não está na Bíblia, né? Eu vou mostrar aqui o vídeo do... Qual é a sua denominação, igreja? Você é católico? O que lá no catolicismo te ensina que te faz ficar lá? Acreditar em Deus, em primeiro lugar, né? E acreditar na Nossa Senhora, que a mãe não intercede por nós através das nossas orações, né? Perguntar, você disse que a Maria, né, intercede por nós. Você consegue provar isso biblicamente que ela está agora nesse momento, intercedendo por nós? Sim, o tempo todo ela fica rezando. Mas qual versículo? Versículo? Eu não sei se está em tal, mas em Lucas fala primeiro que ela foi a humilde. Ela foi escolhida por Deus, não pelos homens. Ela não é qualquer mulher. Se não fosse qualquer mulher, se ela fosse qualquer mulher, seria minha mãe, seria sua mãe, seria a mãe de qualquer outro. Ela não é qualquer mulher. Deus não vai escolher qualquer mulher para ser a mãe de Jesus. Olha para você ver, sem dúvida alguma, Maria foi a mulher mais importante
protestante. Porque é realmente o que eu acredito. Só que eu não acredito que ela está intercedendo por nós agora, porque não tem isso na Bíblia. Por exemplo, tem na Bíblia, em Hebreus, que Jesus intercede por nós. Tem na Bíblia, em Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós. Mas eu não acho na Bíblia um versículo que diga que Maria interceda por nós. Nós católicos sabemos que quando a gente intercedemos por ela, as coisas ficam tudo mais fácil. Tudo que pede para ela pelo filho, tudo que é pedido pela mãe, o filho atende. Só que na Bíblia está dizendo, o próprio filho disse que nós deveríamos orar em nome dele ao Pai. É assim que se ora, não o nome de Maria. Mas a Maria, pelo exemplo, não concorda comigo se tudo que Jesus tocar fica santo? Tudo que Jesus tocar. O ambiente de Jesus vive em Belo Horizonte, por exemplo, hoje. O pés dele aqui, o lugar que ele ficar não vai virar santo. Jesus pisou em Israel e Israel não ficou santo, pelo contrário, rejeitou ele. Eu acredito, se tudo que ele tocou virou santo, imagina o vento que ele gerou. Entendeu? Acho que Deus ele não faz nada por acaso, tudo tem um propósito. Nós, católicos, acreditamos que a gente é devoto a algum santo, algum São Bento, Nossa Senhora, porque eles realmente seguiram os passos de Jesus. Por isso que eles se tornaram santos. Então nós também podemos virar santos, mesmo de calça jeans, entendeu? Sim. Claro. Só que a Bíblia, por exemplo, Paulo, quando vai escrever a igreja de Corinto, já chama os crentes ali de santos. Porque todo cristão que segue a Jesus de verdade é um santo, no sentido de separado para Jesus. A palavra santo pode significar sem pecado para Jesus. Agora, para homens, seres humanos, santo no sentido de separado. Então, peço que você pense no que eu te falei sobre a intercessão, né? E sobre tudo que conversamos aqui. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado. Qual é a sua denominação, igreja? Então vamos lá. Onde está a intercessão de Maria na Bíblia, né? Aqui o pastor Mateus, né, abordando o católico, que o católico não vai saber responder, ele responde conforme o que ele acredita, o que ele aprendeu. No catolicismo existe duas colunas, por assim dizer, as escrituras, né, sagrada, a Bíblia, e a tradição apostólica, né? Para os protestantes, apenas a sola escritura, mas será mesmo sola escritura? Então, aonde está na Bíblia a intercessão de Maria? O pastor se esquece do cristianismo, né? Desde os apóstolos, do cristianismo primitivo, né? A Igreja Católica, ela não criou a intercessão, os dogmas marianos do nada, né, nos concílios. Os concílios definiram, confirmaram aquilo que a Igreja sempre acreditou. A patrística é a prova disso, né? Vários pais da Igreja, antes mesmo dos concílios, já defendiam, já ensinavam a Assunção de Maria, a intercessão de Maria, Maria Imaculada, Maria Rainha do Céu, né? Aqui primeiro eu vou deixar uma questão no ar para o pastor. Se é preciso tudo estar na Bíblia, outros vídeos eu vou fazer já um estudo com base nas escrituras e na tradição e na patrística, defendendo já a intercessão de Maria, Maria no céu. Primeiro, a gente tem que ver que não, nos supostos túmulos de Maria, não há os restos mortais de Maria, né? Existe nos túmulos dos apóstolos os restos mortais, né? O ossuário, né? Os antigos judeus, assim que a pessoa virava um esqueleto, por assim dizer, os ossos eram guardados em uma urna, ossuário, né? E ele colocava inscrição. Temos o ossuário de Caifás, de Tiago, né? Dos apóstolos, né? Então, a gente, pela arqueologia,
sabe que existe os restos mortais dos apóstolos, como o de Paulo e de Pedro lá em Roma, né? E dos outros, Tiago, Simão, Judas, aí vai. Então, só o fato de não existir, ou de ninguém achar os restos mortais de Maria, prova que ela foi levada ao céu de corpo e alma. As catacumbas lá do século II, nos afrescos, já mostra a crença cristã na devoção mariana, né? Da intercessão de Maria, a Maria orante, que ela é representada nas pinturas no céu, ressuscitada, de braços abertos, orando pelos cristãos, pelo povo da terra. Lá nas catacumbas já temos orações a Pedro, a Paulo, né, pedindo intercessão. Temos papiros, né, o Subitum Praesidium, do século III, do ano 250, os cristãos pedindo intercessão e proteção a Maria, e Inários do século IV, século V, confirmando essa devoção mariana encontrada num papiro, né? Muitos vão dizer, mas esse papiro é falso, não é uma datação correta, né? Mas Inários lá de Jerusalém, no século V, já demonstrava o súbito praesidium. Aí, se a gente entrar na patrística, século IV, V, VI, os pais da igreja já ensinando a devoção mariana, a intercessão de Maria, a proteção de Maria, Maria como rainha-mãe, Maria que intercede pelo povo a Jesus Cristo, né? Maria que ouve nossas orações, os pais da igreja próximos aos apóstolos, séculos antes mesmo da Reforma Protestante, né? O Apocalipse 11, 19, 12, 1, no grego, que não há divisões de capítulos e versículos, onde João vê a arca e depois a descrição de uma mulher. Os pais da igreja e muitos eruditos protestantes viram ali a figura de Maria já no céu, né? Como primeiro a arca, depois a descrição de uma mulher coroada, rainha-mãe, Gebirá, como no Salmo 45. A rainha-mãe sentada ao lado do Messias. Quem seria essa rainha-mãe? Damasceno não vai afirmar que é Maria, né? Damasceno e outros, Santo Ambrósio, também muito usado pelos protestantes contra os católicos, vai descrever Maria que está no céu, Maria Santa, Maria Pura, Maria Imaculada, Maria Rainha do Céu, Maria que intercede, Maria no céu que intercede pelos cristãos. Basta estudar a patrística. O grego mesmo, no texto original de Apocalipse, ali descreve literalmente a mulher como a arca. Lucas, o Evangelho de Lucas vai descrever para os judeus da época, vai comparar Maria como a Arca da Aliança, né? Com base no 2 Samuel 6. Então temos várias evidências que Maria é a nova Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança era um elo entre o povo e Deus, um embaixador, né? Maria é esse novo elo, né? Então, pastor Mateus Alves, demais protestantes, católicos que estão começando agora, protestantes que se converteram ao catolicismo, estude a patrística, estude o original grego, estude as escrituras. Está ali Maria, nova Arca da Aliança. A patrística, a tradição cristã, a história do cristianismo primitivo,
Tá ali a devoção mariana. Cadê a intercessão de Maria na Bíblia? Mas aí eu pergunto, cadê trindade na Bíblia? A palavra trindade. Protestante pode até pegar capítulos, versículos, tudo bem, para defender a doutrina da trindade, que foi um desenvolvimento teológico da patrística dos concílios, adotado pelo protestantismo. Porque, vamos pegar o exemplo desse pastor, do pastor Mateus Alves. Se ele fizesse parte de uma igreja que não cria na Trindade, ele não ia crer na Trindade. É como o testemunho de Jeová. Se esse pastor Mateus Alves um dia decidir sair da igreja que ele faz parte, ou da igreja que ele governa, ou de repente ele mudar de opinião e falar, hoje em dia não creio mais na Trindade. Ele vai ensinar, ele ensina e ele crê na Trindade. Mas o dia que ele, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro protestante, se um dia ele decidir não crer na Trindade, não crer em demônio, ele vai ensinar isso para suas ovelhas, por assim dizer, né? Então, cadê a palavra Trindade nas Escrituras? Cadê a palavra Bíblia? Cadê a palavra canon? Né? Não existe a palavra canon, não existe uma lista de 66 livros pregada na cruz que Jesus deixou. Cadê pecado original? Não existe nas Escrituras. Isso é questão de tradução da Bíblia latina, Vetus latina, e do texto original. Não existe pecado original. Pode até citar capítulos e versículos, não existe. É questão de estudar o grego. O pecado original foi consolidado por Agostinho, que não falava grego. Agostinho era especialista no latim. Então, com base no latim, ele desenvolveu, consolidou o pecado original, mas não no grego. Qualquer professor de grego protestante vai confirmar isso que eu estou falando, porque eu já conversei com um protestante, professor de grego. Ele confirma isso, que Agostinho deturpou as escrituras, por assim dizer. Mas isso é doutrina católica, não vou entrar nessa parte. É questão de exegese. Então, cadê trindade, pecado original? Cadê anjos na Bíblia? Isso é tradução da Bíblia grega, porque o hebraico era os malaquins, né? A hierarquia angelical foi desenvolvida, criada pelo Pseudo Dionísio, São Tomás de Aquino, consolidada, confirmada como doutrina pela Igreja Católica. A angiologia é uma coisa da Igreja Católica, a demonologia é uma coisa da Igreja Católica, anjos e demônio são coisas da Igreja Católica. Mas tá ali anjo na Bíblia, no capítulo tal, no versículo tal. Isso foi a Bíblia grega que traduziu Malaquim para anjos, né? Porque os malaquins que viria a se tornar anjos são um, os serafins são outros, os querubins são outros, são seres de natureza diferente. Eu não vou entrar na questão se anjo existe ou não existe, né? Mas eu, como estudo demonologia, eu bato o martelo que existe, né? Também não existe demônios na Bíblia. São coisas totalmente diferentes. Demônios do conceito judaico é um, demônios do conceito cristão é outro, né? Deus onipotente. Quando o Ligório, Santo Afonso de Ligório, escreveu Glórias de Maria,
chamando Maria de a onipotente suplicante. Aí os protestantes vão usar glória de Maria para dizer, ah lá, os católicos adoram Maria. Compara Maria como fosse o próprio Deus. Não. Maria, onipotente suplicante, como mãe. Ela não é onipotente. Ela é intercessora, a sua intercessão é onipotente, porque ela é mãe. É intercessão de mãe. É uma mãe, a rainha mãe, ouvindo o clamor do povo, intercedendo pelo povo ao rei, Cristo, como no Salmo 45. A Gebirá. Salmo 45, né? A rainha mãe sentada ao lado do Messias, do rei, assim como Apocalipse 12, assim como a patrística também vai afirmar que Maria é a rainha, mãe, né? Gebirá, né? Porque Maria está no céu, como eu disse. Cadê os restos mortais de Maria? Que protestante prove, com base na arqueologia e não no achismo, os restos, onde estão os restos mortais de Maria. Quer acabar com o catolicismo? Prove. Não é só palavras, como o Juan Oliveira faz, né? Não são só palavras. Achismo. Eu acho. Maria está morta. Eu acho. Eu achismo, né? Então, pastor Mateus Alves, com todo respeito, porque o senhor é respeitoso, né? Não faz chacota, não zomba, não escarnece o catolicismo, como muitos ditos apologetas por aí fazem. E no final acabam cometendo um crime de intolerância religiosa. Porque é isso que muitos protestantes estão fazendo, né? Crime de intolerância religiosa. Cristão não deve cometer crime, né? Então, assim pergunto, cadê Trindade na Bíblia? Anjos, demônio, a aparição do Jesus ressuscitado, Marcos 16, 9, 20, que é um acréscimo, né? É uma doutrina, praticamente é uma doutrina católica, né? É uma tradição, porque a igreja católica aceitou como uma tradição vinda de Marcos, né? E colocou na Bíblia, porque vários manuscritos de Marcos, século IV, V, tem finais diferentes. Então a igreja católica optou por colocar esse acréscimo da ressurreição e a aparição do Jesus ressuscitado. Isso é interessante, protestante, né? Eles aceitam esse acréscimo, Marcos 16, do 9 ao 20, que narra a aparição do Jesus ressuscitado. O protestante aceita crer, mas eles negam a assunção de Maria aos céus, a intercessão de Maria, Maria como imaculada. Eles negam, porque não está na Bíblia. Vamos dizer que seja falso. Eu creio que não. Mas vamos supor que o texto seja falso. De Marcos 16, do 9 a 20. Eu creio que não. Com certeza não, né? A tradição da igreja diz que não. Aqui não estou entrando com base em teologia católica. Com base em textos, com base em arqueologia, essas coisas. Só porque, vamos supor que seja falso. Se fosse falso, só porque está na Bíblia, o protestante crê? Católico crê porque o católico crê porque os católicos seguem a tradição. Simples assim. Ah, mas está na Bíblia. Eu creio. E se for falso? Né? Então, eu pergunto, pastor, cadê a Trindade na Bíblia? Anjos, demônios. Me mostre na Bíblia
anjos caídos como demônios. Não existe. Não existe. Anjo lá do Antigo Testamento e nos evangelhos que Jesus, demônios que Jesus expulsava, não eram anjos caídos, né? Cadê a hierarquia angelical? Não existe. Quando Paulo vai falar dessa tronos potestade, é outra coisa. Seres cósmicos. Eu até acabei escrevendo um livro, né? A invenção dos anjos e da hierarquia angelical, né? Então, a maioria do que o protestante acredita foi definição católica, né? Foi confirmação católica, apostólica romana, do Papa, dos bispos católicos, né? A gente tem que estudar, parar, talvez até se torne católico, né? Os próximos vídeos eu vou já entrando com estudo com base na intercessão dos santos e na Assunção de Maria, com base na patrística. Interessante que muitos protestantes citam a patrística para defender suas ideias e para atacar o catolicismo. Mas e quando os pais da igreja, da igreja ensinam dogmas marianos, que está lá no catecismo, nos documentos, dos documentos da igreja, né? E quando os pais da igreja defendem e ensinam a intercessão dos santos, Maria como a nova arca, a primazia da igreja de Roma, o primato de Pedro, a intercessão dos santos, desculpa, né? Até o próximo vídeo. Talvez eu deixe aqui na descrição meus e-books, quem quiser me ajudar. Estou vendendo pela Hotmart, preço acessível. Ainda mais você católico, está começando agora, protestante que quer estudar catolicismo, né? Até o próximo vídeo. Paz e bem. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.